Boa noite, nós estamos aqui em mais um culto ao vivo do MC2, que possa ser uma noite abençoada, que você possa adorar o Senhor, louvar o Senhor, crendo que o Espírito que age em nós, o Espírito que está no meu e no teu coração, é um Espírito que não se restringe às paredes, não se restringe às paredes do templo e não se restringe às paredes da minha e da sua casa. A sua adoração, o seu louvor, a sua oração nessa noite pode tocar o céu. Então creia, cante, adore, crendo, ore, crendo que o Senhor ouve a sua oração, que o Senhor ouve o seu louvor, que o Senhor sente a sua adoração, que a sua adoração nessa noite, junto com a sua família, possa tocar o coração do Senhor. Amém. Te
Oi pessoal, tudo bem? Minhas saudações aqui de Brasília para vocês. Fico muito feliz por poder estar com vocês nesse período aí, mesmo que seja à distância. Estou terminando aqui a minha terceira semana de quarentena, sei que não está sendo fácil para muita gente, né? Estou em 4 aqui no apartamento, mas a gente está muito feliz. Semana passada, inclusive, ter ouvido Pastor David falando sobre paz, sobre a ordem e o caos. E hoje eu queria falar com vocês sobre, nesse domingo, nesse nosso culto online, eu queria falar com vocês sobre o amor em tempos de coronavírus. Porque se tem um tema que a gente gosta de falar, mas tem muito problema para viver, é amor, né? Algumas coisas que a gente descobriu, assim, a gente descobre nesse período de quarentena. Eu acho que vocês já passaram por essas fases, já teve a fase dos aplausos, a fase de evidências, que fala muito sobre o brasileiro, né? Presta atenção na letra de Evidências, que é o hino do brasileiro. As pessoas sabem mais do que o nacional hoje, Evidências. Passamos já a fase dos aplausos. Não sei vocês, mas eu já xinguei o Flamengo, já gritei Viva Ronaldinho Gaúcho. Aqui em casa, esses dias a gente teve um dia aí que a Michelle quis fazer Chester, porque estava em promoção, parecia Natal, era segunda ou terça-feira, teve farofa, teve... só faltou as luzinhas, já fizemos bolo, o que mais? Li vários livros, comecei um quebra-cabeça, estou trabalhando de casa, enfim. Então eu queria começar conversando com você, especialmente se você não faz parte da nossa comunidade de fé, ou está conhecendo Jesus agora. Eu acho que tem algumas coisas importantes em relação ao amor que a gente pode tirar desse momento que a gente está vivendo. A primeira delas é que a gente caminha, e vocês devem perceber isso no dia a dia de vocês, por um individualismo radical, né? A ponto das pessoas ou usam mal um conceito de lugar de fala para não deixar ninguém falar sobre nada, supostamente, ou a ideia de que cada um é tão único, tão individual, é um indivíduo tão diferente que ninguém tem ponto de contato com ninguém. Eu acho que uma das coisas interessantes desse nosso período de isolamento social é a gente perceber que existe um nós. O pastor Eduardo Gonçalves, o Jesus Cop, tem um livro que fala Nós, Sou. Eu acho muito legal, porque ele diz o seguinte, que para haver um eu, precisa haver um nós. Para eu ser pai, precisa haver um nós, precisa haver eu, os filhos, eu e a minha família. Para haver um cristão, eu cristão, preciso haver uma comunidade de fé, que somos nós. Para haver um cidadão brasileiro, é preciso haver um nós, que é uma nação brasileira. Então a gente começa a olhar para os lados, ou olhar pela janela, e começa a perceber que existe uma experiência comum a todo ser humano. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos frustração, todos nós nos sentimos de alguma maneira presos, porque restritos, apesar de que isso é para o nosso próprio bem, até meio contra-intuitivo, né? Mas a gente se sente assim. Todos nós compartilhamos experiências que nos tornam humanos. E é muito bom relembrar isso, porque a Bíblia, ela trata de muitos assuntos que envolvem a experiência humana. A segunda coisa sobre o amor que é muito interessante é que, embora as pessoas compartilhem, falem, não sei o que lá, a gente começa a ver que o nosso egoísmo, ele sempre vem à tona, né? A gente tem uma vontade de se preservar de tal maneira que a gente faz o que for preciso. As pessoas levam embora todo o estoque de comida, as pessoas fazem coisas super egoístas. Aqui no meu prédio veio a vizinha fofocar dizendo que tinha alguém no meu andar que estava com coronavírus, que no caso era
a Michelle, que não era verdade, a gente só pode usar um, usar dois, a gente faz esse tipo de coisa. Esses momentos mostram muito a diferença entre a nossa fala e a nossa prática. E a terceira coisa é a convivência. A convivência porque a gente vive num tempo que a gente acha que conviver, a gente só convive com quem a gente gosta. O mundo virtual possibilita muito disso. Eu posso estar em comunidades virtuais com pessoas do mundo inteiro e posso simplesmente não conhecer o meu vizinho, a minha vizinha. E eu sei que muitas pessoas estão passando por dificuldades nos seus relacionamentos aí dentro de casa por causa desse tempo em que a gente fica muito junto e começa a olhar muito para a pessoa que está do nosso lado. Então, para falar sobre amor em tempo de coronavírus, eu queria ler um texto. E é uma coisa que me veio muito à cabeça, uma experiência que eu já compartilhei com vocês algumas vezes, mas eu acho que vale a pena falar sobre isso de novo. Jesus fala em Mateus 25 sobre o juízo final. E lá no versículo 31, ele diz o seguinte: Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei com todos os anjos, ele sentará no seu trono real. Todos os povos da terra se reunirão diante dele e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estava com roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Aí no versículo 40. Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando vocês fizerem isto ao mais humilde dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. O que eu acho muito interessante desse texto é o seguinte: a gente começa a ler ele, e se você tiver com sua Bíblia aberta, dá uma olhadinha lá no versículo 35. Diz assim: eu estava com fome, vocês me deram comida. Eu estava com sede, vocês me deram água. Eu era estrangeiro, vocês me receberam em casa. Eu estava sem roupa e vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Olha que interessante. Jesus fala assim: comida para quem tem fome, água para quem tem sede, mas quando ele fala do doente, ele não fala cura para o doente, ou nem libertação para quem estava na prisão. Ele fala: vocês cuidaram de mim doente, vocês foram me visitar enquanto eu estava preso. A verdade é que Deus pede de nós o possível. Deus pede de nós o possível. E isso é muito interessante. Nesse caso específico, o possível para nós termos uma relação com as pessoas ao nosso redor é solidariedade. Deus pede de nós solidariedade. E em todas as discussões que eu tenho visto sobre quarentena vertical, horizontal e outras coisas, às vezes a gente perde o foco da solidariedade. A gente clama às vezes por respostas de Deus e coisas de milagres e coisas que desafiam as possibilidades naturais, né? Por isso que se chamam sobrenaturais, mas a gente esquece de fazer o possível. Às vezes a gente esquece de olhar para as pessoas ao nosso redor e oferecer a elas solidariedade, porque tem uma coisa muito interessante sobre a Bíblia. Jesus nunca falou para nós assim: vocês têm que amar a humanidade. A humanidade é um conceito tão abstrato. É tão fácil amar a humanidade, é tão fácil dizer que a gente ama o mundo, as pessoas que a gente não conhece. Tem uma piadinha da internet que eu acho muito bacana que diz assim que
Jesus te ama porque não convive com você. Olha para a pessoa que está do seu lado agora e diz aí, Jesus te ama porque não precisa conviver com você. Não, estou brincando. A gente quer salvar o mundo, mas não quer ser solidário com alguém da nossa família, com alguém que está do nosso lado. E isso é uma coisa que me chama muito, muito atenção. Solidariedade é uma palavra que pode ficar muito solta, né? Normalmente a gente pensa em solidariedade, a gente está pensando em reciprocidade, né? Assim, nós temos interesses comuns, nós temos responsabilidades comuns. Olha aí, nós pessoas, todos nós queremos ser amados, todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos receber estímulos positivos, todos nós queremos que o nosso marido, nossa esposa, a pessoa com quem nós vivemos nos assuma integralmente. Mas às vezes isso pode dar uma ideia também que eu faço porque alguém vai fazer por mim, então se eu não fizer agora não vai fazer depois, então eu tomo cuidado com isso. Eu gosto muito do termo original solidariedade. Solidariedade é uma palavra aí que vem do século XVI, se eu não me engano, e ela vem muito do latim, ela vem, não sabe direito, as pessoas discutem se ela vem da palavra solidare, que tem a ver com tornar uma coisa dura, juntar as coisas, ou sólidos, que é uma coisa sólida. Né? No direito, solidariedade vem de sólidos. Então todos nós estamos lá juntos, somos devedores solidários, estamos juntos. Eu acho muito interessante isso, porque o que eu quero dizer para você é que solidariedade é o amor concreto. É o amor que é tangível, que a gente pega, que a gente vê, que a gente enxerga. Na Bíblia não existe o amor enquanto sentimento. Na Bíblia, amor não é mandar emoji. Na Bíblia, amor não é fazer mãozinha. Na Bíblia, não é fazer simplesmente declarações de amor ou mandar mensagens. Na Bíblia, amor é algo que a gente faz. É um verbo de ação. É concreto. E isso é muito importante, porque as pessoas perguntam muito assim, onde está Deus nesse momento? Cadê Deus? Porque quando nós voltamos para o nós, a gente assume que existe um nós, e esse nós somos todos nós seres humanos, nós temos coisas em comum, independentemente da nossa idade, do nosso nascimento, da cor da nossa pele. Enfim, independentemente do nosso contexto, temos características e temos coisas experiências que compartilhamos em comum. Uma delas que é inescapável e que, se você não experimentou, talvez porque você tenha vivido pouco ainda, é o sofrimento. O sofrimento faz parte da experiência humana. É impossível ser humano e não sofrer em algum momento da vida. Você vai sofrer pela perda de pessoas queridas, por uma traição, porque se frustrou, porque aconteceram contingências da vida como o coronavírus, que são coisas que ninguém espera que acontecem, que estão fora do nosso controle, do seu controle, do meu controle. Todos nós enfrentamos o sofrimento. E os cristãos, eles sempre se destacaram ao longo do tempo, não porque não sofram, porque a Bíblia não diz que a gente não vai sofrer, que a gente ganha um passe especial para não sofrer. O que a Bíblia diz é que Deus nos oferece ferramentas para que a gente possa atravessar os períodos de sofrimento e até aprender com eles e sair desses períodos de sofrimento que a Bíblia chama de fornalhas. A Bíblia usa muito esse modelo da fornalha, que o fogo purifica. A gente sai do outro lado da fornalha muito mais próximo de Deus, conhecendo a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele nos oferece. Então os cristãos, mas por que os cristãos têm essa experiência de sofrimento tão diferente? Lá do começo você vê os cristãos
morrendo e cantando no Coliseu Romano, orando e pedindo perdão em nome das pessoas que os matavam, não revidando a violência. Porque para o cristão, Deus já deu, na visão do cristão, Deus já respondeu ao sofrimento do mundo, ele respondeu isso de uma maneira concreta. Amor concreto de Deus se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo enfrentou a maior pandemia que já existiu na face da humanidade, que foi o pecado. O pecado é uma experiência comum a todo ser humano. Todos nós pecamos, diz a Bíblia, e todos nos afastamos de Deus. Nosso pecado foi rejeitar Deus como Senhor das nossas vidas, rejeitar o referencial de Deus para uma vida boa, para o que é bom, para o que é certo, para o propósito para o qual nós nascemos. A gente acha que vai decidir as coisas sozinhos, que tem controle da nossa vida e que sabe melhor do que qualquer um o que nós precisamos. A Bíblia diz que não é assim. Deus nos faz uma oferta, Ele faz as pazes conosco através de Jesus. Ele diz assim: eu aceito vocês porque o meu filho Jesus enfrentou essa pandemia do pecado. E a Bíblia diz que por causa das feridas dele, porque ele assumiu a culpa, porque ele assumiu toda a responsabilidade do nosso pecado e as consequências do nosso pecado, ele abriu um caminho para um dia em que Deus vai eliminar toda a maldade do mundo. Se Deus simplesmente tivesse eliminado a maldade do mundo como as pessoas querem, ou o mal do mundo, dificilmente alguém sobreviveria. Será que alguém sobreviveria? Porque o mal, ele não está voando por aí. O mal, ele habita dentro de nós. Não é verdade? No fundo a gente diz assim: eu queria ser bom, eu queria fazer as coisas certas, eu queria não ser egoísta, eu queria conviver e amar todo mundo, mas no fundo eu sei que eu não consigo fazer nada disso, porque tem lá aquele mal dentro de mim, e mesmo que o meu intelecto me diga as coisas certas, na prática eu falho tantas e tantas vezes. Isso traz tanto sofrimento para mim e para outras pessoas, não é verdade? Porque os nossos atos e as nossas ideias têm consequências, todos os atos, todas as nossas ideias têm consequências. Jesus abriu um caminho para que um dia, como a gente leu aqui, Deus possa nos levar para junto de si. Ele é a resposta para o fim do sofrimento. Em Jesus Cristo, Deus consegue satisfazer a justiça dele, porque Deus não convive com o pecado, e também mostra toda a sua misericórdia. Por isso que a cruz é tão fundamental na experiência cristã. A cruz mostra a justiça e a misericórdia de Deus ao mesmo tempo. Dessa maneira impressionante, única e surpreendente, Deus consegue resolver essa questão que nos afastava dele. Não há nenhuma experiência religiosa, não há nenhuma outra religião que diga que Deus se fez homem, em solidariedade a nós, mostrou um amor concreto, sofreu junto conosco para mostrar que está conosco e morreu por nós. As religiões vão falar para você que você tem que se purificar e se elevar e então alcançar Deus. A Bíblia diz que Deus desce e se coloca à nossa altura, olhando nos nossos olhos. Isso é tão importante. Faça o possível. Eu queria terminar dizendo mais duas coisinhas para você. Você que quer nessa noite, ou você quando assistir esse vídeo, você foi levado a pensar que você quer fazer o possível, quer se colocar à disposição de Deus. A primeira coisa que eu queria te dizer é que tem uma coisa muito bacana da palavra solidário, que eu ainda não te falei, mas que me chama muita atenção. É o que sempre me vem à cabeça quando eu penso em solidário. A raiz da palavra, como eu te falei antes, sólidos, solidari,
é a mesma da palavra solda. Soldagem, sabe o que é solda? Quando você une dois materiais, você cria uma solda ali, você faz essa junção de dois materiais de tal maneira que eles virem um só. Né? A gente tem esse conceito dos sólidos. Solidariedade também é, para mim, a ideia de que ser solidário com outra pessoa é ajudar aquela pessoa que por algum motivo se despedaçou, ruiu, está em pedaços no chão, está com o coração despedaçado. É você ajudar essa pessoa a juntar os pedaços novamente para ela se tornar uma pessoa íntegra de novo, uma pessoa inteira. Isso é um chamado de Deus para nós. A beleza disso tudo é que quando Deus junta os nossos pedaços e nos faz uma pessoa íntegra, Ele não faz um remendo. A Bíblia diz que Deus não está interessado em fazer de nós pessoas melhores ou pessoas menos piores, mais tolerantes talvez, ou que você vai sair daqui pensando em usar mais álcool gel. Não, Deus quer que você seja uma nova pessoa, uma pessoa que tenha uma nova experiência de vida, que seja como Jesus, que fique cada dia mais parecido com Jesus. Enquanto a gente caminha junto, olhe para o lado. Tem muito crente que só olha para cima pedindo socorro para Deus. Olha para o lado, olha para a necessidade das outras pessoas, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que estão doentes e precisam do nosso cuidado, aqueles que estão presos. Nós vamos sair dessa quarentena e nós vamos passar por momentos difíceis. Quando passar a fase da doença, todo mundo sabe que vai ter um tempo difícil econômico também. Seja solidário. Ajude as pessoas a voltarem a ser íntegras. Ajude as pessoas que estão despedaçadas, que estão arruinadas. E como última mensagem que eu quero dizer para você, o seguinte: sabe por que sabe o que fez um efeito gigante na vida dos cristãos ao longo do tempo? E por que eles encaram o sofrimento de uma maneira muito diferente do que, por exemplo, a visão secular, a visão mais popular hoje, que diz que a gente tem que evitar o sofrimento a todo custo. O sofrimento é ruim, o sofrimento é um inimigo, então a gente tem que fazer de tudo para evitar o sofrimento na vida. Os cristãos pensam diferente, muito diferente. Porque os cristãos têm 3 coisas fundamentais na sua fé. E a fé, nesse caso, eu entendo como uma manifestação cotidiana daquilo que nós cremos. Os cristãos têm o amor, do qual eu já falei. Os cristãos têm a fé, que é essa confiança profunda de que Deus está no controle. E os cristãos têm a esperança. E essa esperança se reside no fato de que a verdadeira cura para o cristão não vai ser encontrada numa vacina do coronavírus ou em nenhuma outra cura disponível para as doenças que nós temos no mundo. E essas doenças são resultado da própria corrupção da humanidade, das decisões ruins que a humanidade tomou quando ela tentou assumir o controle das coisas. A verdadeira cura para o cristão é a ressurreição. Você pode até eventualmente pegar coronavírus e ser curado, ou outra doença muito mais complicada, mas um dia todos nós vamos morrer. É mais uma das experiências comuns a todo ser humano, enfrentar a morte. Mas o cristão acredita que a verdadeira cura é a ressurreição. A Bíblia fala que um dia nós seremos ressuscitados e o nosso Deus vai enxugar toda a nossa lágrima e vai nos curar de todo o mal. E vai extirpar, vai retirar o mal que há em nós, aquele mal com o qual a gente luta. Então nós vamos ter uma nova experiência juntos. E vai ser um tempo maravilhoso. Enquanto esse dia não chega, eu quero deixar para você uma frase que até anotei, a frase do Martim Lutero. Ele diz assim: fé
é um contínuo e persistente olhar para Cristo. Enquanto o dia da nossa ressurreição não chega, a gente olha contínuo e persistentemente para Cristo, apesar ou independentemente do que está acontecendo à nossa volta. Seja solidário e que Deus te abençoe demais. Eu queria te convidar, inclusive, antes de nós orarmos, eu queria te falar que a gente tem feito essas reuniões online. Quarta-feira vai ter outra aos domingos, enquanto for necessário. E quando pudermos, estaremos juntos. E quando você puder de novo, dá lá um abraço. Se você puder hoje mandar uma mensagem para alguém com quem você está brigado, aí vai lá e faça as pazes. Dê o primeiro passo, seja solidário. Olhe para os seus vizinhos, olhe para as pessoas em necessidade, faça o que estiver ao seu alcance. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por nós podermos estar juntos apesar de toda a distância, e nós sabemos que milhões de crentes estão reunidos da mesma maneira, mundo afora. Senhor, que a gente possa enxergar a necessidade da outra pessoa como a nossa própria necessidade. Porque um solidário é uma pessoa que enxerga a experiência comum, ele sabe como é ruim se sentir sozinho, como é ruim se sentir abandonado, como é ruim se sentir descuidado. Ele entende isso. Deus, que nós sejamos agentes da Tua graça, onde nós andarmos, sem esperar retribuição. E, Senhor, que a gente ajude as pessoas que estão despedaçadas a voltarem a ser uma pessoa íntegra, integral, Senhor. Que nós possamos ajudar essas pessoas a entenderem que há algo mais na vida do que talvez o que elas tenham buscado. Que nesse momento em que todos nós passamos por essa reflexão sobre o nosso futuro enquanto comunidade, cidade, igreja, países, que a gente, Senhor, pense muito bem sobre o que a gente quer daqui para frente e o que a gente pode ser e fazer. Essa é a minha oração. Abençoa todos os meus irmãos que vão ouvir essa mensagem também, que tu possas tocar em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queremos tudo ao mesmo tempo.
Boa noite, que Deus abençoe, uma boa semana para você, para sua família, que o Senhor possa inspirar o seu coração nessa semana, amém? Nos vemos na próxima.